Senhoras e senhores, boa noite. A Prefeitura de Ubá, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável e Secretaria Municipal de Agricultura, Ambiente e Mobilidade Urbana, realizam hoje a audiência pública de apresentação do projeto técnico para a criação do Parque Municipal da Ligação, com uma nova unidade de conservação de proteção integral no município. A criação do Parque da Ligação representa um importante avanço para a conservação ambiental, a proteção da biodiversidade e a promoção de áreas verdes no município, aliando-se aos princípios do desenvolvimento sustentável e da responsabilidade socioambiental. Serão apresentados, nesta audiência, os aspectos ambientais e sociais do projeto, além de discutir as manifestações recebidas na consulta pública, que foi disponibilizada no site da Prefeitura de Ubá e teve a duração de 45 dias. Neste momento também é um espaço de diálogo com a comunidade sobre o uso do espaço público, fortalecendo a construção participativa dessa importante iniciativa. Como o intuito de garantir uma boa condução de nossa audiência, fica estabelecido as seguintes orientações. Após a apresentação do projeto, a palavra aqui estará livre para a população poder dar a sua contribuição e pedimos aos interessados a procurarem a equipe de apoio para a realização do cadastro. O tempo de fala será pelo período de 20 minutos total. Ao final da apresentação, serão recebidas e respondidas também as perguntas oralmente por ordem de manifestação. Caso as indagações excedam o prazo estabelecido, os demais questionamentos e considerações serão recebidas por meio de formulário do Google, o qual o link será disponibilizado aos senhores durante o curso do encontro ou por mensagem encaminhada à equipe de apoio por meio de formulário impresso que será disponibilizado aos presentes e posteriormente respondidas por e-mail aos respectivos autores. Para a composição da mesa, a mesa diretiva aqui desta audiência pública, então, convidamos o prefeito municipal, professor José D'Amato Neto. O vice-prefeito de Ubá e secretário municipal de Desenvolvimento Social, Rômulo Silva Rodrigues. O secretário municipal de Agricultura, Ambiente e Mobilidade Urbana, o senhor Caetano Marciano de Souza, não está presente, só para poder registrar. E compondo a mesa aqui, o secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável e de Governo, o senhor Antônio Geraldo Alves. Gostaríamos também de registrar a presença aqui, dos vereadores Edeir Pacheco, que está conosco, e também o do José Maria Fernandes, o presidente da Câmara. Registramos também e agradecemos a presença das seguintes autoridades: diretor do IFE, Nuno Felizardo, que está conosco também, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Ubá, Silber Silveira, que está conosco, e também o primeiro sargento do Corpo de Bombeiro, Francis Cardoso, e também o comandante, o sargento Maxwell, da Polícia de Meio Ambiente, e também o tenente Edson, do 21º Batalhão de Polícia Militar. Para as considerações iniciais desta audiência, ouviremos o secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, Antônio Geraldo Alves, com a palavra. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o nosso prefeito, o nosso vice-prefeito, o nosso presidente da Câmara, os vereadores, demais autoridades presentes. E é com grande satisfação, professor, que o seu sonho, da equipe, do Rominho, hoje nós vamos estar galgando mais um passo aí, para a criação do tão sonhado Parque Municipal. Eu sempre brinquei aqui nos nossos dias de trabalho, que às vezes a gente fica aqui até tarde da noite, que vê o D'Amato animado, toca no assunto Parque da Ligação. O dia que ele estiver meio cansado, fala: ô D'Amato, vamos falar sobre o Parque da Ligação. A energia revigora, e
E é um sonho, né, que você, né, D'Amato, desde vereador, né, a gente tem os vídeos, né, que você, o Celinho, teve naquele espaço sonhando em ter um dia um parque ali. Durante a elaboração do nosso plano de governo, né, que eu tive também a felicidade, junto com o professor Salomão e outros aqui, elaborar esse documento tão importante para nós, né, D'Amato e Rominho, que é o nosso plano de governo. Logo quando a gente sentou para reunir e discutir o plano de governo, lá em julho de 24, D'Amato falou assim, Parque da Ligação. Eu nem sabia o que seria Parque da Ligação, e o D'Amato já lá na pré-campanha, já preocupado de inserir no nosso no nosso projeto de governo o Parque da Ligação. Então, D'Amato, eu fico muito feliz, né, de ver, né, a gente dar mais um passo na construção de um projeto tão importante, né, que ele contempla lazer, ele contempla política ambiental, ele contempla preservação, ele contempla a família, né, igual é uma preocupação muito grande também do Rominho. E aproveito aqui também para agradecer, né, o Zé Maria, né, que toda vez que a gente precisa de qualquer coisa com a Câmara, da gente debater, discutir qualquer projeto em prol do município, ele sempre se faz presente, atende a gente lá na Câmara. Obrigado, Zé, pela presteza que você tem com a nossa gestão. E gostaria muito também de agradecer, né, os colegas lá, os colaboradores na Secretaria de Planejamento também, que não mediram esforços na construção de um projeto tão relevante, né, e que são abnegados, são servidores que vestem a camisa da gestão da Mata e que eu tenho orgulho e o prazer de compartilhar o trabalho no dia a dia, e também os servidores da Secretaria de Governo, o Marcos ali, que deu contribuições importantíssimas, e o Paulo lá na Secretaria também de Meio Ambiente, como demais servidores. Então nós agradecemos aí a todos, né, que contribuíram, né, de forma muito efetiva na construção de um projeto tão relevante e que vai marcar a história do município de Ubá. Eu e o D'Amato tivemos uma reunião lá com o Conselho do Ministério Público, né, com os procuradores de Justiça, e quando a gente apresentou o projeto da criação do Parque da Ligação, ele disse: prefeito, é o melhor projeto da história do Ministério Público. Nunca entrou um projeto tão relevante, tão bem elaborado, e com princípios tão importantes para a sociedade quanto esse. E aí o D'Amato falou, ele falou: eu queria te seguir, virou o procurador de Justiça, virou seguidor do D'Amato, Dr. João Paulo, e nós somos, todo local na que a gente apresentou o projeto, né, D'Amato, nós fomos muito bem recebidos e todo mundo entendeu a magnitude do projeto. Então, parabéns a você, o Rominho, né, para dar importância a esse projeto com essa magnitude. Muito obrigado por apoiar esse projeto e muito obrigado a todos vocês. E eu tenho certeza que em breve, né, nós teremos mais notícias boas para a população, né, D'Amato, Rominho? Abraço. Neste momento, eu gostaria de convidar os secretários que estão conosco para tomarem assento nas primeiras cadeiras aqui que estão reservadas aqui para os senhores, tá bom? E neste momento, agora, com a palavra, o vice-prefeito de Ubá e secretário municipal de Desenvolvimento Social, Rômulo Silva Rodrigues. Tiagão, você caprichou aí. Boa noite a todos e todas presentes aí, né? Boa noite, prefeito, secretário, nosso mestre Antônio Geraldo. Eu não vou estender muito, já atrasamos, eu peço perdão a todos aí pelo atraso. O prefeito, desde o início, aí já está falando: bom, gente, vamos dar celeridade que o povo, né, está ali e tem os compromissos também noturno. Não está igual eu e o Rominho, que trabalha até meia-noite, não. Então, aproveitar aqui, né, para agradecer a presença de todos. Eu vou ser breve na fala, vou ser direto ao assunto, né? Uma das maiores preocupações quando D'Amato queria colocar esse sonho em prática, e a gente falava: e a segurança do local? Como que a gente vai fazer para lidar com a área dessa, né? Uma área grande, né? Área de mata, a gente acompanha pela TV, pelas redes sociais aí, né? O que tem acontecido em algumas cidades aí. Então, como a gente tomar alguma iniciativa também, já para, de antemão, proporcionar segurança quando esse parque se tornar uma realidade, né? Já é de conhecimento de todos aí, já está na Câmara Municipal, nosso presidente da Câmara está tomando as medidas necessárias para que o projeto da criação da Secretaria de Segurança Pública Municipal seja uma realidade. E um dos objetivos da criação dessa secretaria é a gente, né, ter uma centralização
dessas ações, né, também partindo do município. Dessa forma, para quem não sabe aí, né, eu sou policial militar, então isso faz com que eu tenha, né, maior acesso à polícia militar, principalmente, que é a polícia ostensiva. Nós já temos criado no âmbito municipal a nossa guarda municipal, então isso aí, nesse bom relacionamento que eu tenho com as forças que prestam esse serviço de segurança à população, vai facilitar com que a gente proporcione segurança para quem for desfrutar do nosso tão sonhado parque municipal no futuro próximo aí. Então, só para poder já adiantar, né, algumas perguntas que virão relacionadas à segurança aí, além disso aí, né, o monitoramento por circuito de vídeo monitoramento que teremos lá, né, a vigilância privada, a gente vai fazer ali, né, várias parcerias público-privadas. Ó, Bruninha, um monte de aí. Várias parcerias público-privada lá no local. Então, isso fará com que o local seja um local seguro para que você possa levar a sua família e desfrutar, né, de áreas que nós não temos aqui atualmente. Eu agradeço o Paulo Gomes, que quem quiser desfrutar de um pequeno espaço, nós temos ali no Horto Florestal, né, já uma área lá de mata para poder fazer uma trilha ecológica. Nós temos lá um local para que o Paulo Gomes e o nosso grande amigo ali, Sargento Vilela, possa, né, dar palestra, instruir as nossas crianças, principalmente, sobre a questão, né, da responsabilidade do quão importante é a preservação ambiental. Então, quem quiser, né, já se ambientar com um local, uma área de mata aí, nós já temos em Ubá uma trilha preparada para poder receber a sua família. Quem chegar lá no Horto, terminar de fazer a trilha e falar assim, agora eu quero desfrutar com meus filhos de uma área de lazer, lá do lado, lá, né, naquela área lá, próximo ao galpão lá, agropecuário lá, nós temos lá brinquedos, pipoca, algodão doce, água potável para consumir, banheiros à disposição, para você poder também desfrutar lá de um momento de lazer com a sua família. Então, só para poder ser breve na fala, nós estamos preparando o terreno, não está sendo feito nada de iniciativa assim, sem pensar nas consequências da criação de um projeto dessa magnitude. Nós estamos fazendo as coisas com o pé no chão. Obrigado, prefeito. E agora, para a abertura desta audiência pública, ouviremos agora o prefeito municipal, professor José D'Amato Neto. Pessoal, inicialmente, aí, boa noite a todos. Prazer muito grande a gente poder tratar desse assunto que a gente vem conversando há muitos anos. É um local que passo periodicamente, finais de semana, o esposo me obriga a caminhar com ela naquela região, então eu conheço de muito tempo. E como cidadão baense, gostaria muito da gente poder ter esse parque municipal para todo mundo poder ter um local para levar a sua família. A cidade de Ubá é uma cidade carente em lazer, em local para praticar um esporte, e tenho certeza que o parque municipal vai ser um dos principais lugares que vai ser estabelecido na cidade de Ubá, para que todos nós ubaenses possamos desfrutar. Hoje, nós estamos aqui na condição de prefeito, vice-prefeito, secretários, mas no futuro nós estaremos continuando aqui na cidade de Ubá como cidadão baense e poder ter registrado isso na nossa cidade, esse local, para a gente poder aproveitar. Eu tenho que agradecer muito aqui a presença de todos os servidores, que estão até agora conversando um pouquinho sobre o Parque da Ligação. Vocês vão conhecer aqui um pouco mais sobre o projeto. Agradecer aqui ao pessoal das Forças de Segurança por estar aqui hoje também. Agradecer aqui a sociedade civil que está presente, para a gente poder conversar um pouco mais sobre esse grande projeto. Tenho que agradecer a imprensa por estar aqui também nesse momento. Agradecer muito aos nossos secretários por estarem tornando a possibilidade dessa conversa aqui hoje. E agradecer em especial ao meu vice-prefeito, que abraçou esse sonho que nós tivemos, e agradecer muito ao meu secretário de Planejamento, que ajudou muito, juntamente com a sua equipe, para que tornasse esse sonho uma realidade.
agradecer ao presidente da Câmara, vereador Zé Maria, agradecer ao vereador EDI Pacheco, pelas contribuições, né, durante o momento que ficou aberto os questionários sobre o Parque da Ligação. E a gente fica muito feliz de hoje a gente concretizar mais uma das etapas. Apresentar, né, através da audiência pública, todo o projeto e, a partir de amanhã, fazer um decreto transformando aquela região, aquela fazenda de mais de 32 hectares no Parque Municipal de Ubá. E sexta-feira, a equipe toda trabalhando para a gente poder credenciar na plataforma do Ministério Público para a gente buscar o recurso para concretizar esse sonho na prática. Então, a nossa equipe muito bem sincronizada, programamos para ser na Semana do Meio Ambiente, audiência pública, hoje, amanhã o decreto vai ser publicado e sexta-feira já estará estará locado, né, na plataforma do Ministério Público. Nós já estaremos aí buscando um recurso, né, já tem uma conversa, já está aí adiantada essa conversa, né, muito positiva, uma chance muito grande da gente conseguir um recurso de quase 5 milhões de reais, sem gastar um centavo da prefeitura. Minto, uma parte da prefeitura. Se não me engano, 10% da prefeitura. O restante tudo via Ministério Público. Então, agradecer a todo mundo que pôde estar aqui hoje presente, para a gente, né, dar pontapé à audiência pública e concluir mais uma das etapas. Não poderia deixar de agradecer também aqui ao empresário Aldauri, da Valdemóveis, que viabilizou o recurso para fazer o projeto do Parque da Ligação. Nós submetemos o CODEMA a possibilidade de pagar o projeto e, na mesma audiência, o Aldauri falou que não precisaria, que ele bancaria o projeto e pagou o projeto. E nós temos que agradecer também muito aqui ao ENG, a Universidade Estadual de Minas Gerais, que esse terreno havia sido cedido para ela, havia cumprido o prazo, então o terreno já não estava mais com ela, e gentilmente, através de uma conversa, um diálogo com os servidores da UENG, com os alunos, com os professores, com a direção, nós propiciamos uma nova área para a UENG, assim que for viabilizado o recurso por parte do Estado, a Prefeitura se comprometeria em ceder uma nova área, e essa área se tornaria aqui, né, a Fazenda da Ligação no Parque Municipal, e teria participação direta da UENG para ajudar na gestão do parque. Então não poderia deixar aqui de agradecer todos esses entes e nos colocar à disposição para a gente poder concretizar uma dos maiores sonhos, não obras, dos maiores sonhos da nossa gestão. Muito obrigado, pessoal. Neste momento, pedimos então que as autoridades retornem aos seus lugares para darmos continuidade à nossa programação. Neste instante, daremos o início da apresentação do projeto para a criação do Parque Municipal da Ligação, com uma nova unidade de conservação de proteção integral no município, que será conduzida pelo técnico da Secretaria Municipal de Agricultura, Ambiente e Mobilidade Urbana, responsável por unidades de conservação, o senhor Paulo Pereira Gomes. Boa noite a todos, né? Boa noite, prefeito, vice-prefeito, secretários. Meu nome é Paulo Gomes, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho hoje na Secretaria Municipal de Agricultura, estou como encarregado das áreas protegidas. Então, o Parque da Ligação, a proposta dele é de uma criação de uma nova unidade de conservação. A gente quer aproveitar esse momento, com a presença de toda a população e autoridades, para também dar uma breve explanação sobre o que é uma unidade de conservação, né, quais são os tipos de unidade de conservação, e também demonstrar as demais unidades de conservação que o município já tem e as ações que são realizadas por ela. Então, nesse primeiro momento da minha fala, eu vou, primeiramente, dar um exposto geral dessas unidades de conservações e como elas estão sendo tratadas, e, posteriormente, entrar com mais detalhes no Parque da Ligação, o objetivo dessa audiência pública.
Então, como eu havia dito, né, o que são unidades de conservação? A lei já define. Unidade de conservação é um espaço territorial e seus recursos naturais, incluindo as águas, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com o objetivo de conservação, com limites definidos sob o regime especial de administração, a qual se aplicam garantias adequadas da proteção ambiental. As unidades de conservação, elas são divididas em categoria proteção integral e de uso sustentável. Dentro das tipos de proteção integral, a gente tem a estação ecológica, o monumento natural, o parque, que pode ser nacional, estadual ou municipal. Estamos aqui presente para a criação de um parque municipal, um refúgio da vida silvestre, uma reserva biológica. E dentro das de uso sustentável, a gente tem os tipos de floresta nacional, reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva de fauna e área de proteção ambiental, a APA, né? O UBA também possui uma APA, a área de relevante interesse ecológico e as RPPNs. Pode passar. A diferença principal desses dois tipos de unidade de conservação é as unidades de proteção integral são as áreas naturais destinadas à preservação da biodiversidade, sendo permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, tais como os projetos educacionais, recreativos, de pesquisa e de preservação integral e perene do patrimônio natural. As unidades de uso sustentável são as unidades de proteção que procuram compatibilizar o uso sustentável dos recursos naturais. Por isso, admite a presença de moradores locais. Nessas unidades, são permitidas atividades que envolvam coleta e uso de recursos naturais, desde que ocorram de forma responsável, não exaurindo os recursos ambientais. Basicamente, as unidades de proteção integral elas são áreas de domínio de poder público, né? São áreas que a prefeitura ou o poder público estadual ou federal são proprietários, e as unidades de uso sustentável elas podem ser delimitadas dentro de áreas particulares, pois ela é um tipo de regramento para o uso daquele espaço. Então, em UBA, a gente tem esse esboço aí das nossas unidades de conservação municipal. Nós temos o Parque Florestal Municipal de UBA, o Horto Florestal, que está na categoria integral, o Parque Municipal da Serra da Moega, localizado no distrito de Miragaia, também na categoria integral, a APA Miragaia, a área de proteção ambiental de Miragaia, está na categoria sustentável, e aqui presente para consulta pública, para a audiência pública, o Parque Municipal da Ligação, que também será enquadrado na categoria integral. O Conselho Consultivo dessas unidades ele foi instituído através do CODEMA, na penúltima reunião ordinária, pois a legislação ela exige que as unidades de conservação de um município elas tenham um conselho consultivo para deliberar sobre qualquer atividade que vai interferir dentro dessa unidade de conservação. Esse é um mapa do município, uma visão geral, e a localização das nossas unidades de conservação. Os verdinhos ali são as unidades de proteção integral, mais ao norte, a região lá depois do distrito de Miragaia, o Parque da Moega, o Horto Florestal na região central, o Parque da Ligação mais ao sul do município, e toda aquela área amarela ali, aquele polígono amarelo, é a APA, a APA Miragaia, a área de proteção ambiental. A APA ela foi criada pela Lei Municipal 3172 em 2002. Ela possui um projeto técnico de regulamentação e um decreto municipal criado em 2017. E como havia demonstrado, ela pega toda a área de contribuição hídrica para o município. O município de Ubá ele não possui um reservatório. Nossa captação ela é feita direto dos recursos hídricos, tanto por o córrego Ubá Pequeno quanto o Ribeirão Ubá. Então, o objetivo dessa APA é justamente regrar o uso do solo para que haja sempre a disponibilidade de recurso hídrico para o município. O plano de manejo da APA ele será elaborado pela gestão atual, através dos técnicos da Secretaria de Agricultura, Ambiente e Mobilidade Urbana e da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável. E como havia dito, o principal motivo da criação da APA é promover o sustentável dos recursos naturais, principalmente água e solo, acima das captações municipais, visando a regularidade do abastecimento. Outra unidade de conservação, talvez a mais conhecida de todas aí, é o nosso Horto Florestal. Pode passar. Ele foi criado pela Lei Municipal 1527 em 1982. Ele possui um zoneamento e um regulamento de uso, dado pelo Decreto 6402 em 2020. Esse parque são 42 hectares, sendo 12 hectares dele de uso comum e 30 hectares de zona de preservação. Apesar do quantitativo de 12 áreas de zona de uso comum, a gente, para quem visita o parque, sabe que o espaço ali já está bem ocupado. Então, assim, a disponibilidade de espaço para, principalmente, práticas esportivas, novas opções de lazer, o espaço é limitado.
pois a maior parte do parque é uma zona de preservação que contém uma mata muito bem preservada. O plano de manejo ele está em elaboração por um recurso disponibilizado pelo CODEMA, através do edital de projetos em 2024. O processo de cadastramento para recebimento desse imenso ecológico ele será realizado após a elaboração desse plano de manejo, que é necessário, um documento prévio necessário. Possui estruturação com trilhas guiadas, né, como o Rominho mesmo já adiantou, e também possui um centro de educação ambiental, que é um espaço construído pela Prefeitura Municipal para receber alunos, cidadãos de maneira geral, para estar fazendo toda essa conscientização sobre a importância da preservação ambiental. Para ilustrar isso, né, a gente tem aqui alguns dados que provavelmente poucas pessoas sabem desse quantitativo de pessoas e alunos atendidos, né, mas em 2024 o Horto Florestal ele recebeu 2.198 alunos da rede de ensino público, particular e municipal, assim como das cidades de Guidoval, Divinese, Senador Firmino. Reforçando a fala do prefeito, né, esse número, esse quantitativo de mais de 2.000 alunos, ele só foi possível pois a gente tem uma parceria com a UENG, a gente tem um termo de cooperação técnica com a UENG e também foi desenvolvido um projeto de educação ambiental com a UENG, inclusive na foto ali à esquerda a gente tem alunos da UENG, do curso de Biologia, que eram monitores dessas trilhas. Em 2025 a gente já recebeu mais de 300 alunos, né? Inclusive agora com novas cidades, Ubá, Rodeiro, e durante agora o mês de junho, o Junho Verde da Prefeitura Municipal, a gente também vai estar recebendo alunos de Tocantins e de Visconde do Rio Branco. O espaço ele continua aberto à visitação, e o agendamento pode ser feito diretamente aí pelo meu e-mail institucional. O Parque Municipal da Serra da Moega é uma área também pertencente à Prefeitura Municipal, na categoria integral, e esse parque, 100% da sua área é coberto por vegetação nativa em alto grau de preservação. Ou seja, é uma área que eu tenho pouca disponibilidade para a implementação de benfeitorias e espaços para esporte e lazer, que mais à frente a gente vai ver que é uma demanda, né, como o próprio prefeito adiantou, da população ubaense. Pode passar. Ele foi criado pela Lei Municipal 2764, em 97. Como eu disse, são 65 hectares de vegetação nativa em estágio avançado de regeneração. O plano de manejo dele foi elaborado através do projeto do edital de projetos do PSA de 2023. Esse edital de projetos também é importante destacar, talvez que alguns presentes não conheçam, né? A Prefeitura Municipal de Ubá disponibiliza R$100 mil todo ano para custear projetos ambientais que sejam aplicados dentro do município de Ubá. Então, a gente tem um plano de manejo da Serra da Moega, foi custeado com esse recurso, um projeto que foi elaborado pela empresa ProBiodiversa. E eu vou destacar também que a empresa manifestou nas suas redes sociais, ela disponibilizou o plano de manejo em versão mais diagramada, uma versão livro, tá disponível para todos baixar aí, inclusive educadores aí para levar na escola. A gente tem o documento publicado oficialmente via decreto, né, um documento mais completo, e tem a versão livro, né, mais diagramada, com mais detalhes e mais simplificada para que todos tenham acesso às informações desse parque. O processo de cadastro para recebimento desse imenso ecológico desse parque ele já está em andamento, e o parque vai possuir a previsão, né, de estruturação, conforme consta lá no plano de manejo elaborado, uma trilha para visitas guiadas. Primeiramente, visita guiada porque próximo ao parque, a gente tem uma captação de um distrito, né? Então é uma área sensível, a gente não pode estar simplesmente abrindo ao público, por isso que tem que ter esse controle. Pode passar. E aqui alguns destaques que foram feitos, né, durante o processo de levantamento do plano de manejo desse parque. Essa orquídea, na foto da esquerda aqui, foi o primeiro registro dessa orquídea em Minas Gerais, é uma orquídea ameaçada de extinção, e ela foi encontrada dentro do parque. É um registro bem relevante. O parque é muito rico, tanto na vegetação como em recurso hídrico. São aproximadamente 3 córregos que saem lá da área do parque. Essa imagem aqui é uma área frontal do parque. Vocês viram que hoje o parque ele possui 65 hectares, mas totalmente preservados. E no plano de manejo foi estabelecido que posteriormente a gente possa adquirir uma área frontal, uma área próxima para estruturar, fazer um centro de visitantes, um estacionamento, toda a estrutura necessária para o parque receber os visitantes. E as aves ali é um destaque também, porque no levantamento do plano de manejo, só no parque foram encontradas mais de 85 espécies de aves, né, superando só na área de 65 hectares alguns municípios da região aqui. A diversidade é muito, muito ampla lá. E agora, entrando mais especificamente no objetivo do nosso encontro aqui hoje, o Parque Municipal da Ligação. A área prevista do imóvel, né, são aproximadamente 32 hectares, né, que estão hoje, né, é importante destacar que hoje
o imóvel encontra-se parado, né, ele não está trazendo nenhum uso social, nem ambiental para o município, né, um imóvel que está, vamos dizer assim, inerte, né, no presente momento. Pode passar. Então a gente fez, né, dentro daquele estudo preliminar que a legislação nos pede, uma análise da situação do parque atual. Então o parque, dentro daquela delimitação do parque, a gente tem em verde escuro, ali são as áreas que possuem vegetação nativa, o lago, a nascente, né, que alimenta aquela represa. Toda a área em verde mais claro é uma área que está ocupada por silvicultura, né, que é o plantio de pinos e eucalipto, tem um local. E aquelas áreas ali, alaranjada mais escura, é a área que está ocupada principalmente por áreas degradadas. E mais à frente eu vou detalhar. E a região central ali é uma área de pastagem, né, que é uma área antropizada, ocupada pelo uso, né, que era a antiga fazenda, né, o uso agropecuário do local. Com a proposta da criação do Parque da Ligação, a gente vai transformar essa área a partir de um zoneamento. Então, após a criação do parque, aquela área, o novo mosaico de desenho vai ser essa. Vão ser criadas 3 zonas dentro da área do Parque da Ligação. A zona de uso comum, essa zona destacada em amarelo, as zonas de preservação e a zona de recuperação ambiental, que agora eu vou mais detalhadamente explicar cada tipo de zoneamento que vai ser feito lá. A zona de uso comum, pessoal, ela é a zona que é composta por toda a área já antropizada, ou seja, que já possui alguma ação ou intervenção humana. Nesta área existem estradas, construções, pavimentações, benfeitorias, além do pomar e pastagens. Esta área elas serão realizadas as reformas e as melhorias nos acessos para melhor atender a população, se tornando na área de lazer do parque, onde os visitantes poderão confraternizar, realizar atividades físicas, passeios e ter contato com o ambiente natural. Então, com a proposta de criação, toda essa área aí, ela vai ser permitido a realização de obras para justamente ter uma área bem ampla para atender as demandas de lazer da população. Essas são as fotos realizadas durante o levantamento do estudo preliminar técnico, né, mostrando as estruturas antigas da antiga fazenda, que era a área, o acesso, hoje, na foto, canto direito ali, é o acesso existente, toda a área de pastagem, né, ocupada pela atividade agropecuária que era desenvolvida no local, e a área próxima a uma represa ali que está assoreada, que provavelmente no projeto será recuperada e gerada uma nova represa com fins paisagísticos e ambientais. A zona de preservação ambiental já é criada, é toda a área hoje coberta com vegetação nativa. Nesta área, os fragmentos florestais em estágio médio de recuperação serão protegidos integralmente, garantindo a perpetuação de flora e abrigo para os animais silvestres. Através de um projeto também bancado pelo CODEMA, né, que é o Conect Bio, através do edital de projetos de 2024, foi realizado, no mês passado, um levantamento de flora dessa área, para a gente começar a entender a riqueza florística desse local. Isso vai computar no estudo final lá do parque. Pode passar. Essas são as fotos do fragmento florestal existente, né, de vegetação nativa no local. O fragmento maior e localizado mais ao norte do parque e as 2 áreas de fragmento próximas aos cursos hídricos. A zona de recuperação ambiental, né, definida no zoneamento do parque, são todas aquelas áreas consideravelmente alteradas pelo homem, seja pela atividade de silvicultura, pastagem degradada ou áreas ambientalmente alteradas com predomínio de espécies exóticas que necessitam de ações de recuperação ambiental para estabelecer suas características naturais. Ela vai ocupar, né, 15 hectares, quase a metade da área total do parque, e é uma zona transitória, ou seja, com a implementação de ações de recuperação ambiental, direcionamento de compensações ambientais e todas as medidas necessárias para uma recuperação ambiental completa, toda a zona de recuperação ambiental ela será incorporada à zona de preservação ambiental, garantindo um excelente ganho ambiental para a unidade de conservação e para a população baense. Basicamente, né, neste momento a gente tem as 3 zonas, né, de criação do parque, mas o projeto prevê, e junto com o plano de manejo, que o parque futuramente ele vai ter a zona de uso comum, que é a zona que vai atender as demandas de lazer e esporte da população, e todo o restante será convertido em vegetação nativa, aumentando em muito a cobertura vegetal lá e preservação do parque. O detalhamento completo das ações, né, a metodologia que vai ser aplicada para a recuperação dessas áreas, vai ser disposto no plano de manejo do parque.
Essa é a área que eu destaquei aí, que toda essa área ela vai ser hoje, né, ocupada tanto por silvicultura, por áreas degradadas, ela vai ser convertida em vegetação nativa. Pode passar. E aqui são algumas fotos demonstrando a situação, né? Ocupação por silvicultura, espécie exótica plantada, alguns pontos com solo exposto e princípios de processos erosivos, os locais com desequilíbrio ecológico, né? A gente tem aqui nessa foto à esquerda aqui uma região completamente dominada por uma única espécie. Então essa área ela não recupera sozinha. A gente tem que fazer intervenções ambientais, recuperações ambientais para que ela possa se tornar uma vegetação nativa diversa, que é a nossa Mata Atlântica. Então, após o zoneamento, né, todo esse trâmite que é feito para a criação da unidade de conservação, isso é feito através de um regimento e é base legal. Quem regulamenta isso é a Lei Federal 9985, que é a lei que institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservações e estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão dessas unidades de conservações. Ela é regulamentada pelo também Decreto Federal 4340 de 2002, e lá dentro da lei ela traz que as unidades de conservação são criadas por um ato do poder público, né, como o da Mata de Antu, que vai ser elaborado. A criação da unidade de conservação ela deve ser precedida de estudos técnicos preliminares, o que já foi feito, uma consulta pública que permita identificar a localização, dimensão e os limites mais adequados para a unidade. E no processo de consulta pública, que trata o parágrafo 2º, o poder público é obrigado a fornecer informações adequadas e inteligíveis à população local e outras partes interessadas. Né, durante esse período de 10 a 26 de maio, ficou também lá no site da Prefeitura hospedado um estudo técnico que basicamente detalha com ainda mais riqueza isso que eu tentei aqui brevemente esclarecer para todos os presentes, né, a intenção de criação do parque, os benefícios ambientais e os detalhes, né, da área prevista para a criação do parque. Em consonância com a lei federal, o Código Florestal Mineiro, né, que é a Lei 2922, ele traz que no processo consultivo que se refere à criação do parque, o poder público fornecerá as informações adequadas à população e deverá realizar uma consulta pública por um prazo mínimo de 45 dias. Né? A nossa consulta pública iniciou no dia 10 de abril e encerrou no dia 26 de maio, atendendo justamente esse preceito legal. Né? Ampla divulgação da proposta de criação e também pede, a legislação obriga ao poder público a realização de uma ou mais reuniões públicas, né, por município afetado. A gente está fazendo essa primeira reunião, mas haverá sim demais reuniões, principalmente com as comunidades mais próximas ao parque, pois no plano de manejo há uma exigência legal de que é feita reuniões de alinhamento com as comunidades diretamente afetadas. Então a gente tem esse primeiro contato, essa audiência pública, atendendo a legislação, mas haverá outras reuniões sim, principalmente com as fábricas próximas ao empreendimento, com os bairros próximos ao parque, para que todos eles entendam, né, como que é o processo de criação da unidade de conservação e como isso pode afetar a vida deles e principalmente melhorar também a qualidade de vida desses moradores. Então, como eu disse, né, a consulta pública ela ficou aí de 10 a 26 de abril. A população ela teve acesso a um formulário online e também ficou disponível ali o meu e-mail para chegar a essas sugestões, participações de maneira geral. Durante esse período foram recebidos 30 formulários online e 2 e-mails. Todos foram respondidos, né, sempre assim esperando um prazo médio de 7 dias para responder por pacotes, né, por glebas, vamos dizer assim. Dentre esses 30 formulários, a gente, para ficar de forma mais dinâmica aqui dentro da apresentação hoje, a gente já enquadrou as principais sugestões e manifestações por áreas, né, por eixos. Então, dentro da área de esporte e lazer, dos 30, 19 sugeriram, questionaram ou manifestaram sobre a área de esporte e lazer. Isso vai em consonância com a fala do prefeito, né, da carência do município de uma área para uma prática esportiva, de uma área de lazer. Isso representa mais de 60% das participações. Se vocês fizerem a soma direta ali, vocês vão ver que ultrapassa os 30 formulários, é porque um mesmo formulário ele se manifestou tanto para a parte de esporte e lazer quanto para a parte ambiental. Né? Teve manifestações, sugestões muito boas para a parte ambiental, para infraestrutura e segurança. Entre os outros ali, a gente tem aquelas participações que fizeram elogios à iniciativa da gestão municipal e também as manifestações realizadas pela UENG, né, em respeito à tratativa do campus, e como o prefeito mesmo já disse, já foi alinhado, né, junto com a direção e com
os alunos, os professores, né, a essa tratativa para a disponibilização de um novo espaço e está sempre também como parceira do próprio parque, né, no Parque Municipal da Ligação. Então, o que a gente fez para ficar mais didático? A gente colocou por eixos, né, esporte e lazer, como eu disse, e as sugestões apresentadas nesses eixos, a gente colocou assim, as principais sugestões até para nortear o poder público. É importante ressaltar que todos os formulários foram salvos, então, assim, não vai ter ser atendido só o que está aqui, né? Todos os formulários foram salvos e aquilo ali é um norte para a gestão pública, né? Entender o que a população quer. A principal demanda é esporte e lazer, com sugestões de pista para caminhada, ciclovia, pista de corrida, espaço para apresentações artísticas, quadra poliesportiva, uma quadra específica para basquete, playground, academia ao ar livre, bancos para descanso e leitura. Todas essas sugestões, né, e participações, elas vão nortear a gestão, que ao início da estruturação vai estar dando prioridade de acordo com a demanda e com a disponibilidade de recursos. Pode passar. Dentro das participações e sugestões na área ambiental, né, foram sugeridos coleta seletiva, né, já iniciar o parque com a coleta seletiva, todos os resíduos gerados dentro do parque, tratamento de destinação correta de efluentes, né, seja a entrega à tratadora ou captação municipal, ou a implementação de tratamentos individuais, né, os sistemas de tratamentos individuais. Trilhas ecológicas foram sugeridas, educação ambiental, né, o uso do espaço para educação ambiental, reflorestamento, né, tivemos essas manifestações, inclusive com a sugestão de um plantio de árvores para cada turma de formandos, assim como é feito, por exemplo, no campus da Universidade Federal de Viçosa, que gera, além da questão ambiental, você tem a questão da memória afetiva, né, dos alunos poderem os alunos serem participativos, né, o próprio estudante, quando ele formar e plantar uma árvore lá, e depois de um tempo, exatamente, essa palavra aí que eu estava querendo lembrar, é o pertencimento, né? Quanto mais ações a gente puder fazer com a população, mais pertencimento a gente desenvolve dentro da população. Um jardim sensorial foi sugerido, sensacional, não sei quem sabe, todos conhecem, né? É uma espécie de... É uma estrutura que, principalmente para crianças menores, onde você tem pisos de diferentes formatos e texturas, assim como plantas com cheiros específicos, onde você caminha ali com os alunos, para eles andarem descalço mesmo, sentirem ali o tato diferente, sentirem o cheiro diferente. É um exemplo que veio, né, uma sugestão muito boa. Um borboletário, né, que é também uma estrutura muito rica para a educação ambiental. A construção o plantio de um pomar. O parque já possui um pomar, né, que era pertencente à antiga fazenda, mas aí com o enriquecimento. E um centro de educação ambiental, que também, dentro do projeto inicial, já está previsto esse uso lá, também com a parceria da UENG, assim como já está sendo feito no Horto Florestal. Dentro da área, dentro do eixo, né, de infraestrutura e acessibilidade, a gente viu lá, colhemos, né, das manifestações, né, o anseio por uma praça de alimentação, né, banheiros acessíveis, um fraldário, bebedouros, linha de ônibus, né, específicas até o parque, ou que pelo menos passem na frente do parque. Isso foi uma sugestão muito interessante, a gente observar, só quem passa ali direto, uma população, né, que é residente, que passa para a gente. Um novo acesso ao parque, né, uso de energia solar, sistema de reaproveitamento de águas pluviais, uma calçada com piso tátil, para principalmente, né, atender, ser mais inclusivo. E a gente teve também uma participação da criação lá no parque de um espaço inclusivo neurodiverso, né, que é aquele espaço para atender principalmente crianças e pessoas que têm o aspecto autista, o TDAH ou a dislexia. Isso é muito interessante, isso foi trago pela população, né, inclusive pelo vereador Edei Pacheco, que está presente, foi uma proposta dele. A gente fez questão de colocar aqui, e realmente pela sua importância. Pode passar. No eixo funcionamento e segurança pública, nosso amigo Rominho, ele falou bem disso, e isso veio bastante, tá, dentro dos formulários. A população ela anseia por um monitoramento por câmeras dentro do parque, anseia pela presença de agentes de segurança pública, né, seja a Guarda Civil ou futuramente uma criação de uma guarda-parque, é uma coisa interessante a ser pensada. Boa iluminação, né,
É um anseio também por um funcionamento após as 18 horas, né? A gente tem que lembrar que a gente está num polo moveleiro, uma boa parte das fábricas aí trabalham até às 5, às 16, 18 horas, 17, 18 horas. Então, o baense ele anseia por um espaço de lazer pós-expediente. Presença constante de funcionários da prefeitura, né? Outra demanda, e manutenção dos equipamentos, né? Não só estruturar, mas também manter sempre a manutenção em dia, com os aspectos apontados durante a consulta pública. Então, a gente fez aqui uma breve linha do tempo, né, demonstrando como que está sendo feito passo a passo, seguindo todo o regimento e legislação para a criação dessa nova unidade de conservação. Foi feito primeiramente pela equipe da Ambiente e do Planejamento esse estudo técnico preliminar, que ficou disponível lá durante o período de consulta pública. Após a consulta pública, a gente está aqui neste momento debatendo e vão abrir para perguntas o período de audiência pública, né? Após a audiência, será feito o decreto de criação do parque. Após o decreto de criação, aí a gente tem dois viés de trabalho. A estruturação do parque, que como o D'Amato já adiantou, né, já vai se buscar o recurso para fazer a estruturação desse parque, e paralelo a isso, a Secretaria do Ambiente e de Planejamento já vai estar iniciando os estudos técnicos para fazer o cadastramento dessa unidade de conservação, para receber o ICMS ecológico, e para elaborar o plano de conservação. O plano de conservação, né, o plano de manejo, é aquele documento que vai nortear as ações, principalmente para a gente ter aquele ganho ambiental demonstrado lá na zona de recuperação ambiental. Então, nesse momento, as ações que estão sendo realizadas no parque, né, o parque já está cumprindo ações ambientais. A gente está com uma visita guiada, agendada para amanhã, com os alunos do 4º e 5º período do CAIC. Eles vão já estar podendo fazer uma trilha guiada, um passeio no parque. E a gente aproveita também esse momento dessa audiência pública, né, que devido à estruturação, né, à necessidade de estruturação, o parque ele vai, por um momento, não se encontra aberto. Todas as visitas, né, todos os cidadãos ou grupos escolares que quiserem ir ao parque, eles vão fazer um agendamento, a gente vai estar levando o pessoal lá sempre de forma guiada. Após a estruturação, aí sim será feita a inauguração oficial do parque e vai ter lá a disponibilidade de funcionamento e os horários de funcionamento do parque. No mais, eu quero agradecer, né, a todos. Peço desculpa aí que eu sou o cara técnico, eu não gosto muito de ficar na frente das câmeras, não. De vez em quando a gente dá uma engasgada. E aí, agora, vai ser apresentado o vídeo com o projeto inicial de estruturação do parque, né? Qual que é a previsão inicial de estruturação do parque? Eu passo a palavra ao apresentador.
já pode acender a luz, por gentileza. Aí gostaria de chamar para retornar aqui o senhor Paulo Pereira Gomes, porque neste momento vamos então estar passando livre aqui a palavra para a população poder dar sua contribuição. Então pedimos aos interessados que levante a mão, que a nossa equipe de apoio vai levar o microfone até você para poder estar fazendo então a sua pergunta. Tá? Esse período de perguntas é o prazo máximo de 20 minutos, tá ok? Então agradeço a compreensão de todos. Boa noite, meu nome é Silber. Primeiramente, dar aos parabéns aí à gestão da Mato, Rominho, Antônio Geraldo aí pelo a condução aí do tão sonhado parque. Eu gosto de falar uma frase que é assim: tudo que o homem tem a capacidade de sonhar, ele pode realizar. Então, o parque realmente ele tem o seu projeto e a minha colaboração e observação seria quanto ao estacionamento. Pelo projeto ali, eu não vi um local de estacionamento e para a gente mensurar a capacidade de quantos carros, motos e bicicletas poderiam estar estacionados para a visitação ao parque. E segundo lugar, é que a gente, com sugestão, entendesse como que esse parque seria autossustentável com os custos pertinentes e com ações e shows, eventos permanentes para que ele seja autossustentável. Então, a gente tem que ter esse olhar também, porque nós já tivemos a experiência com o Horto Florestal, há anos atrás, tinha um zoológico com vários animais e ele foi desativado por falta de manutenção. Então, essa preocupação que eu vi que tem com a manutenção também, a gente tem que aprofundar nela, entender os custos de manutenção, que são importantíssimos, as parcerias públicas e privadas, como ali tem bares, restaurantes, locais de shows, isso também gera receita para o parque. Então, a minha sugestão seria pertinente ali esse estacionamento e a autossustentabilidade em termos de custo. E no mais, parabéns pelo projeto e vamos torcer e vamos ter certeza que quando o homem sonha e Deus quer, as coisas acontecem. Obrigado. Ô, Silvio, obrigado pela participação. Sobre o estacionamento, né, tem a previsão, né, tem aquele vídeo, né, aquele projeto, ele é um projeto inicial, né, um projeto piloto, né, que vai nortear as ações, mas já foi elaborado o projeto com os custos reais, né, para a execução, né, do projeto como um todo, de estruturação do parque, e está previsto um estacionamento na região central. Como eu disse também, o parque ele possui uma área, né, de uso comum, que é uma área que é permitida pela lei fazer intervenções, né, realizar benfeitorias. Então, naquele momento que a gente perceber que a estrutura inicial ela não estiver comportando a demanda, é previsto o espaço para se realizar novas áreas para construções, né, principalmente estacionamento. Sobre a sustentabilidade, como eu mesmo disse, a própria população também já manifestou também sobre essa preocupação, né, de, além de construir, manter essa estrutura. O cadastramento desse parque para receber esse mês ecológico, assim como as demais unidades de conservação, isso vai gerar um repasse que o município de Ubá até hoje não recebe nenhum centavo. O município de Ubá, apesar de ter nossas unidades de conservações, não ter elas cadastradas, a gente não tem um recurso específico para aplicar dentro desses parques. Com a elaboração, né, com a estruturação do parque, com o plano de manejo, com o cadastramento dessas unidades de conservações, a gente vai ter agora mais uma fonte de renda para estar
zelando pela manutenção desse parque, né, e garantindo assim que, além da entrega dele à população, a população vai ter ali uma manutenção, um espaço de lazer mais bem cuidado. Espero ter esclarecido assim, alguns pontos, a dúvida de vocês. Boa noite a todos. Meu nome é Sargento Cláudio César. Eu represento a entidade AESBO, a Associação das Escolas de Samba e Blocos da cidade de Ubá. Parte da minha pergunta eu já me sinto contemplado, né, com o questionamento do Silvio. E enquanto entidade representativa dos direitos sociais relacionada à cultura popular, né, do nosso município, a qual a gente se faz presente aqui nesse momento da reunião de hoje, a gente vê também a necessidade lá de que possa estar havendo essa abertura para as entidades da sociedade civil para poder estar explorando o local. Não no intuito da finalidade econômica, né? Aliás, no intuito da finalidade econômica, não no intuito da finalidade lucrativa. A nossa entidade ela carece de apoios, né, de diversos segmentos, iniciativa pública, iniciativa privada, além dos trabalhos, é claro, que as representadas lá já fazem para poder estar interagindo na captação de recursos para cada ano estar realizando as atividades, né, que é o movimento que a gente chama de desfile de escola de samba, desfile de blocos, né. Uma parte é custeada pelo poder público, a outra parte, e que é a maior parte dela, é custeada por cada uma das quais entidades, quer seja pela iniciativa privada ou pelos trabalhos que elas fazem de captação de recursos ao longo de um ano, melhor dizendo, né, daqui para frente, de dentro de 6 meses, se é que a gente vai querer ter o desfile dentro do ano que vem. Dentro de 6 meses, a gente tem muito trabalho para fazer e a gente vê a necessidade de oportunidades para que elas possam estar trabalhando e captando esses recursos. E eu gostaria de estar contribuindo, deixando esse tipo de sugestão também. Todas elas são capazes, né, de estar atuando, inclusive até terceirizando também os trabalhos dela. E que, se houver a possibilidade dentro do parque, né, de estar sendo aberto isso para a iniciativa privada, né, para poder estar atuando, a gente, enquanto entidade, também se coloca também a dispor, quer seja por meio de digitais, né, para poder estar participando de citações, está apta, né, a estar de alguma forma contribuindo com alguma coisa, de forma que haja parte, né, de reversão de recursos, quer seja através de estacionamento, ou qualquer outra atividade, né, que possa vir a gerar não a finalidade lucrativa, porque as entidades não trabalham dessa forma, mas elas têm sim as suas necessidades econômicas, né, que é angariar recursos para poder estar custeando os seus projetos à frente. A demonstração muito maravilhosa, parabéns a toda a gestão e a todos, né, que de forma direta ou indireta, né, estiveram envolvidos até esse momento dessa conclusão. Eu faço esse questionamento também pelo fato de não ter visto com bastante clareza, conforme Paulo já explicou, é um projeto piloto, né? Mas o que não pôde ser inserido, né, dentro daqueles 45 dias, que a gente possa estar tentando construir algo mais e, se houver a possibilidade de estar sendo feito esse tipo de inserção ou até mesmo esse tipo de pensamento, eu agradeço. Muito obrigado a todos. Agradeço aí a participação. É importante ressaltar, gente, que vai ser feita uma ata dessa audiência, então, assim, todas as sugestões, manifestações vão ficar registradas, né? Assim como a gente registrou todas que vieram durante o período de consulta pública, esse momento de audiência pública também, as manifestações elas vão ser registradas. Como a gente explicou, né, o projeto, aquilo é um projeto inicial, né, um projeto piloto, mas já de fato concreto, o parque vai possuir uma área de uso comum de 3 hectares, né, são 130 mil metros quadrados, que vai estar disponível para receber as estruturas iniciais, mas também as novas demandas que vierem. Então, não significa que o parque será somente o que está naquele projeto. Tudo que vier de contribuição, não só nesse período de consulta pública e de audiência, que desculpe, mas também, né, ao longo da gestão, né, os administradores, aí, as novas parcerias que a Prefeitura for realizar com os parceiros, com a iniciativa privada, com ONGs, o parque possui um espaço suficiente
para estar disponibilizando, né, e incrementando o uso social e lazer nesse espaço. É só isso mesmo, a contribuição é só para deixar claro, né, que aquele projeto é um projeto inicial e tem toda essa área disponível para atender novas demandas e novas sugestões mesmo. Obrigado. Há mais alguma pergunta? Boa noite a todos. Meu nome é Tiane, eu estou aqui representando a Multissom Radiubaense. Nós falamos muito aí de flora, que é brilhante. Mas vocês estando lá, Paulo, como técnico, né, vocês chegaram a ver alguma fauna lá naquela região? Como que vai ser essa relação? A gente sabe que aqui em Ubá nós temos muitos animais, principalmente primatas, né, nessa área que a gente tem aí, de sua inteira conhecimento sobre isso. E a gente sabe que essas áreas onde tem alimentação, eles se aproximam. Como que vocês pensaram a relação dos animais a isso? E qual é o público? Duas perguntas em uma só. E qual que é o público, mais ou menos, que vocês acreditam que comporte essa estrutura? Boa noite. Agradeço a participação, Giane. Primeiramente, em relação à fauna, né? Hoje, a situação atual do parque, a gente tem 2 pequenos fragmentos florestais, né? Um de pouco mais de 4 hectares e outro ainda menor, menos de 1 hectare, que margeia o curso d'água. Foi feito pela própria Biodiversa Brasil, através do projeto Connect Bio, que é um projeto financiado pelo CODEMA, o levantamento de fauna do local. Então, assim, a gente já tem um levantamento de fauna realizado por 2 biólogos, eu acompanhei eles, fizeram investidas diurnas e noturnas lá para fazer um levantamento. Isso vai nos embasar, né, com base nesses estudos feitos pela própria Biodiversa e também com os estudos que a lei nos obriga a realizar, né, que é o estudo para o plano de manejo. A gente vai conhecer a fauna local e, dentro do uso do parque, a gente se cria os usos de forma sempre a preservar a fauna, né? O parque é um espaço de lazer, mas é também um espaço de preservação ambiental. Então, a partir do relatório, né, do levantamento de fauna que é feito no local, aí sim a gente vai, porque a gente pode, num primeiro momento, a gente tem essa liberdade, quando as alterações elas visam a preservação ambiental, eu posso, num primeiro momento, criar um espaço, uma atividade de lazer no local, mas se eu identificar ali uma fauna ou uma flora ameaçada com a proteção especial, eu posso estar dentro do plano de manejo, revendo aquele uso, né, visando sempre a proteção ambiental. É o principal objetivo de se criar uma unidade de conservação. Com relação ao público, eu acredito aí que talvez o Antônio Geraldo ou o pessoal da administração, dentro do projeto, né, que foi elaborado, né, que prevê área, né, já de edificações, pode nos estimar aí, ou ter uma expectativa de público que vai atender. Eu, de fato, pela a minha área específica, eu não tenho, não. Eu vou pedir agora ajuda dos universitários, nossos secretários. Pode ser só uma expectativa mesmo. Tipo, se tiver um evento, qual é a capacidade de ser nesse local? Só uma expectativa. Com essa complementação sua, a gente explicou, né? O local são 3 hectares de uso comum, né? É uma área bem extensa, né? Claro que a gente não vai sair edificando e construindo tudo, né? A gente quer sempre zelar pela preservação e com base, né, como o Ubá, né, os parques municipais de Ubá, eles não possuem registro, né, de controle, então, diferentemente em Juiz de Fora, o Parque do Ladinho tem um controle de acesso, então eles têm público atendido, né, e aí conseguem dimensionar. A gente vai pegar como referência alguns parques da região aqui, que tem uma população semelhante à nossa, e com base nos eventos que está previsto ser realizado no local. Complementando a fala do Paulo, né? Quando se cria uma unidade de conservação, o passo seguinte é criar o plano de manejo. Esse plano de manejo é feito um estudo para tornar aquela unidade sustentável e preservada, né? Sobre os diferentes aspectos. Então, nós temos mais uma etapa, né, Paulo, depois da elaboração do plano de manejo. E nesse documento, plano de manejo, a gente vai ter um conjunto de ações a serem desenvolvido nesse parque. Inclusive, nesse plano de manejo, quando apresentado, também tem a participação da população. Mas o objetivo principal do nosso parque lá, o Rominho, da Mata está também falando aqui, é que seja um ambiente familiar, que a gente possa acolher as famílias e que
a criação do parque não ser, embora nós já tivemos algumas contribuições aqui muito importantes, mas ela não visa principalmente a questão de ser um espaço para grandes eventos. É um espaço visando mais o acolhimento da família, a prática esportiva, a educação ambiental, que eu vou muito nessa linha, né, da gente ter um espaço para que a gente possa difundir a educação ambiental. Mas o plano de manejo ele vai nos orientar qual o melhor caminho, né, Paulo? Contemplando os estudos técnicos, ouvindo a comunidade, mas nós pensamos muito na família, ter um espaço para onde a família possa ir. E o que o Rominho tem feito, juntamente com o D'Amato lá no Horto, deixa claro a necessidade e a urgência que a gente tem de demandar áreas públicas, né, para as famílias poderem ir aos finais de semana, aos dias de semana, e ser acolhida lá. E o que o Rominho e o D'Amato tem feito aos domingos lá no Horto tem sido um sucesso. Então, isso ainda mais nos orienta mais ainda com relação à destinação daquele espaço. Boa noite. Parabenizar, né, gente, pela iniciativa. Meu nome é Chaís, sou consultora ambiental aqui em Ubá. E a minha pergunta, né, como a gente trabalha muito com o processo de regularização, e existe essa necessidade sempre nos processos de regularização, principalmente em intervenções ambientais, de haver uma área, né, para as compensações. E, em contrapartida, né, nesse zoneamento que está sendo feito no parque, existe também aí 15 hectares disponíveis para recuperação. Há uma previsão de haver essa sinergia, né, de ser possível que nesses projetos, né, de compensação ambiental possa ser utilizada essa área de recuperação para implantação de reflorestamento? Chaís, boa noite, muito obrigado pela contribuição. Até para os demais aí que não têm o convívio dessa área especificamente, né, toda intervenção ambiental, corte de árvore, uma construção em área de preservação permanente, um licenciamento de um funcionamento de uma fábrica, a lei obriga o empreendedor a realizar algumas compensações ambientais, né, onde quando ele não consegue compensar dentro do próprio território, ele pode compensar em áreas pertencentes à prefeitura. A prefeitura realiza hoje direcionamento de compensações para as áreas verdes, né, que são as nossas áreas mais disponíveis, mas sim, toda essa área lá que compõe a zona de recuperação ambiental, ela vai estar disponível para receber compensações ambientais justamente desses processos de intervenção e licenciamento, né, que é bem recorrente. A gente está tratando do primeiro polo moveleiro de Minas Gerais, né, então a gente tem essa demanda e também foi pensado nisso. Então, até para acelerar o processo de recuperação dessa área, a prefeitura vai precisar muito dessas compensações ambientais. Essas compensações ambientais elas vão ser controladas, né, elas sempre passam previamente pelo Conselho, pelo CODEMA, né, o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Então, toda essa área, sim, são novos 15 hectares, né, que estarão disponíveis para receber compensações ambientais. Essas compensações ambientais, né, para a turma que não é mais técnica, são direcionamentos de reflorestamento, principalmente reflorestamento. Então, eu posso, toda essa área que está hoje, parte degradada e maior parte ocupada por plantio de eucalipto e pinos, eu posso estar retirando essa espécie plantada e estar realizando o plantio de espécies nativas, né, o reflorestamento através dessas compensações ambientais. E também as compensações ambientais elas podem ajudar a estruturar o parque, né, regularização fundiária, estruturação do parque, né, a construção de uma nova benfeitoria, uma nova regulamentação, né, um estudo complementar para uma espécie específica. Tudo isso é um banco de projetos, né, que agora, com a criação dessa unidade de conservação, a gente vai ter para essa disponibilidade desse espaço para receber essas compensações ambientais. Boa noite, eu sou Leonardo Landi, eu venho aqui em nome da UENG, eu faço pedagogia lá. Eu queria só pontuar algumas coisas que foi falado aqui que está acertado com a UENG, mas não é bem verdade. Os alunos da UENG não têm certeza nem se vão conseguir se formar, assim, porque o Zema está rifando a UENG, sei que todo mundo sabe disso, e foi falado essa concessão, que já passou o tempo, mas o terreno da UENG ainda está no Propag. Foi posto no Propag pelo governo.
E antes, o D'Amato falava sobre a UENG, quando vereador, com brilho nos olhos, pedindo ao antigo prefeito que estendesse o tempo do terreno. Eu gostaria de saber o motivo da mudança desse posicionamento, já que hoje ele é o prefeito e tem o poder de apoiar a UENG e não faz isso. Queria saber também a relevância que vocês estão dizendo, o benefício, porque é afastado da maioria, né? Da maioria dos municípios da cidade, assim, o parque. Dito isso, já existe o Horto, né, que aparentemente tem espaço suficiente para entregar tudo que esse parque entregaria, com muito menos investimentos. Aí vamos lá. A pergunta é o seguinte: o parque tem 32 hectares, são 320 mil metros. Por que não pode haver um campus da UENG juntamente lá? Desculpa, você falou o nome, eu esqueci de um outro. Leonardo. Leonardo, muito obrigado pela participação, Leonardo. Isso foi até nas respostas, né, nas manifestações que a gente recebeu durante a consulta pública, isso não foi descartado, e algumas respostas foram apresentadas. Como o D'Amato adiantou, eu vou logo em seguida passar a palavra para ele, né, para ele responder especificamente sua dúvida também. O parque ele possui, né, de fato, essa área, né, de 3 hectares prevista como área de zona de uso comum. Vai receber as estruturas previstas no projeto inicial, mas de fato não impede a instalação, né, e a construção conjunta de um campus no local. Só que, em tratativa da gestão diretamente com os diretores, né, e reunião na capital, inclusive, eles já estão visualizando um novo espaço, né, e aí, até para não fugir muito da minha autonomia como encarregado da área de proteção ambientais, e você mesmo direcionou, eu vou estar passando a palavra da D'Amato para complementar a minha fala, para tentar te entender melhor. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Leonardo, pela sua pergunta. Estivemos na UENG conversando sobre essa questão. O que acontece? O prazo da UENG tinha se esgotado, então o terreno já não pertencia mais ao UENG, e nós, como apoiadores da UENG, nós resolvemos ter uma tratativa que simplesmente poderia ter uma ação judicial e passar para a prefeitura. O prazo já tinha esgotado. Mas, como apoiadores da UENG, nós tivemos uma reunião, inclusive você estava presente, estava lá os diretores, tivemos com a reitora 2 vezes lá em Belo Horizonte, e a gestão, do professor Zé D'Amato Cabo Rominho, nós oferecemos uma nova área para a UENG. E não é uma nova área qualquer, é o local que nós vamos disponibilizar também para uma área para o IFET. O IFET ele tem interesse em ter uma sede aqui no bar, ele tem em caixa um recurso de 25 milhões de reais, que em breve esperamos ter um investimento aqui na cidade também, para ter um instituto federal com cursos de ensino superior, pós-graduação, ensino médio e curso técnico, e no mesmo local nós vamos disponibilizar uma área para ter uma nova rodoviária e uma área também para o UENG. Então, no mesmo local, a gente tem esses 3 espaços. Nós oferecemos isso para o UENG, para a direção, falamos isso para os professores, para os alunos, para a reitora, em comum, consenso, todos concordaram, a grande maioria, colocar todos não, a opinião é diversa, né, Leonardo? Não, a diretora, talvez, o vice, talvez, mas os alunos, no dia lá, a maioria tinha falado que estava de acordo. Então, assim, sua opinião. Então, assim, nós colocamos essa questão e nós estaremos aqui à disposição. Nós temos que deixar claro que a UENG é um instituto estadual. Isso, a UENG é um instituto estadual. Então, nós estaremos sempre à disposição para ofertar um terreno para a UENG poder construir. Só que, infelizmente, queria muito, mas a prefeitura não tem recurso para construir a sede da UENG. a gente está correndo atrás, inclusive amanhã vai ter reunião com os deputados na Januário. Se você fosse presidente também seria bacana, entendeu? A gente procurar. Mas igual ele falou, não tem um espaço para construir um campo. Eu tenho um vídeo seu falando quando vereador lutando por esse, mesmo que eu estou lutando hoje, você está lutando, eu lembro. Sim. Eu tenho um vídeo gravado e eu queria saber por que a mudança de posição. Não, Leonardo, se tiver o recurso, nós vamos arrumar a área. Pode ser até dentro lá do parque, não tem problema não. A questão é que a prefeitura não tem condição de fazer isso para o UENG. Nós não temos recurso para isso. Se for possível, lógico, é só o dinheiro chegar que nós vamos executar. Pode contar com a gente, tá bom? Boa noite para todos e para todas.
Aqui eu represento a Rádio Educadora, 94,5, 97,1. Represento também a minha Web TV, Fala Sodré. Eu sou jornalista Carlos Roberto Sodré. E eu aprendi com a professora Maria do Carmo Melo Coelho que é muito bom a gente falar bem das cidades da gente. É muito bom a gente falar bem das pessoas, falar bem daquilo que nos faz bem. Foi dito agora há pouco aqui pelo Paulo, né, Paulo? E pelos que te antecederam também, que hoje nós já temos a área do Horto Florestal. Eu estive lá com a minha esposa no Dia das Mães. Sensacional, as famílias voltando. E eu estou encantado com o que vi aqui. Viu, prefeito? Viu, Rominho? Viu, Antônio Geraldo? Encantado com essa maravilha. Eu brinco sempre com o meu amigo Quiricema, lá do Eldorado, que quando eu ficar bem de vida, eu vou mudar para o Eldorado. Mas eu estou com vontade de mudar agora, é para ligação. Paulo, a pergunta que a gente quer saber é o seguinte: quando é que isso vai estar pronto para a gente começar a frequentar? Novamente, eu vou pedir ajuda aqui aos universitários, secretários, né, e o prefeito. Sandré, obrigado pela sua pergunta também. É um processo, né, um processo que nós temos que seguir. Amanhã nós iniciamos mais um, que é o decreto. Na sexta-feira nós cadastramos para receber, para iniciar aí o pedido do recebimento do recurso do Ministério Público. E a partir daí, né, o estudo, juntamente o recurso chegando, vai ter a licitação, para a gente iniciar as obras. Então, a gente vai seguir esse trâmite natural e estar junto, de perto, né, exercendo aí a função, né, de fiscalizar, da gente acelerar o processo. Esperamos aí num curto, a médio intervalo de tempo, a gente poder já ter a estrutura disponível. Tem até uma parte ali, né, no PAC, que nós estamos solicitando junto ao PAC, ao governo federal. Tivemos em Brasília, deve ter uns 15 dias, né, existe aí uma promessa, a gente só pode divulgar no momento que o dinheiro estiver em conta. Então acreditamos aí, de curto a médio prazo, a gente poder já fazer a inauguração do Parque Municipal e liberar ele para toda a população baiense. Há mais alguma pergunta? Quem tiver mais alguma outra pergunta, nós temos QR Codes espalhados aqui, tá bom? No Salão Azul, só você enviar sua pergunta que ela será então respondida por e-mail, tá bom? A Prefeitura de Ubá então agradece a presença de toda a imprensa, também dos secretários, todas as autoridades, né, que estiveram aqui conosco, tá certo? E para fechar com chave de ouro, temos então aí um breve coquetel ali na entrada do salão para todos se servirem, tá ok? Tenham todos uma boa noite.